Efésios 6, verso 10 ao 18 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Pode se assentar e já fala para quem está do seu lado: você está em guerra. Você sabia disso? Você está em guerra? Na semana passada, na quinta-feira, até uma pessoa chegou para mim e perguntou: pastor, está tudo bem? Você parece que está tão bravo hoje. E na quinta passada, abrindo o coração de pastor para vocês, eu estava mesmo, estava bravo, eu estava chateado. Por quê? Porque eu tenho visto pessoas que se dizem cristãs sendo redondamente enganadas pelo diabo e tendo as suas vidas destruídas por isso. Num dos atendimentos na semana passada, na quinta-feira de manhã, eu atendo uma pessoa que disse que estava vindo agora para Blumenau, era de uma outra denominação, não Assembleia de Deus, mas ela disse: pastor, na minha casa não estava dando certo, e eu não aguentava mais conviver com a minha esposa, os meus filhos agora já são jovens, também não dava mais, e eu li ali na Bíblia a promessa que Deus fez a Abraão, dizendo para ele sair da terra dele, da parentela dele, para ir para uma nova terra, e eu entendi que era Deus também falando comigo, e eu abandonei a minha casa. Eu falei para aquele homem: não foi Deus que te falou, isso foi o diabo. Foi o diabo que te falou. E o diabo é assim mesmo, astuto, enganador. E desde a semana passada eu estou remoendo assim essa palavra para esclarecer umas verdades para os irmãos que são necessárias. E eu sei que o diabo também não queria que eu desse essa palavra hoje. Dirijo desde os 18 anos, nunca bati o carro. Hoje bateram no meu carro, ali na Beira-Rio, né? Vindo para o centro, bater atrás, só para tentar impedir que você ouvisse essa palavra, mas não saia, porque eu fiquei firme, deixei o Senhor falar comigo, e eu estou entregando esse recado para você nessa noite. Presta atenção. O texto começa dizendo: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Não é esse o assunto que eu quero falar, mas a gente precisa prestar atenção nos detalhes. Infelizmente, na nossa geração, tem pessoas que estão muito preocupadas apenas com o físico. E nós vivemos uma geração de pessoas malhadinhas. Que bom! Se você gosta de malhar, gosta de manter, né, os teus bíceps, tríceps, e, né, malhadinho, barriga tanquinho, isso é bom. Mantém o teu corpo saudável, sim. Agora, o que me assusta é bombadões, malhadinhas no corpo, mas gente raquítica espiritualmente. Isso me assusta. Gente que fisicamente arrasta um trem, mas espiritualmente o diabo só faz assim, ó, e ela cai, porque está raquítica, é mole, é fraca. Você precisa já ler esse primeiro versículo e entender aonde é a fonte da sua força. Paulo deixa bem claro: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Nós estamos numa batalha espiritual. Queira você sim ou queira você não, você já está em guerra. O diabo está sim querendo destruir a sua vida, ele tem
potestades, demônios, tem uma hierarquia muito organizada no mundo espiritual, tentando destruir a sua vida, a sua família, tudo que você tem, pode ter certeza disso. Então, você queira ou não, o diabo está militando contra você, e você não pode ficar fraco, você precisa fortalecer, e aqui o texto deixa bem claro, a nossa força está no Senhor, Ele é quem nos fortalece. Então, já entenda de cara, a tua força não está em pessoas, a tua força não está em pastores, a tua força não está, vou buscar o profeta A, profeta B, vou buscar aquela irmãzinha lá, não, a tua força está no Senhor, é Ele quem fortalece, é Ele quem nos restaura, é Ele quem nos apronta para a batalha. A tua força também não está em objetos, não adianta você colocar a tua meia da sorte para tomar decisão na vida, não adianta você carregar a pingente da Aparecida, não adianta você levar pé de coelho, não adianta nada. A nossa força está somente no Senhor, nossa força está em Deus, é nele que você precisa se alicerçar, é dele que você precisa para enfrentar o diabo. Não é nem, e presta atenção nisso, não é nem usando também o nome do Senhor como uma mágica, porque tem gente que acha que o nome de Jesus é mágica. Porque a palavra diz que pelo nome de Jesus, e o próprio Jesus diz, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, em meu nome vocês farão grandes coisas. Quando Jesus disse em meu nome, Ele estava dizendo, você como meu representante, você vai ter essa autoridade. Não é usar a palavra, nome Jesus, como uma mágica, porque se você abrir a Bíblia lá em Atos capítulo 19, você vai ver que tinha os jovens que começaram a ver na cidade de Éfeso mesmo, para quem ele escreve essa carta, eles moravam lá, eles começam a ver Paulo expulsando demônios através do nome de Jesus, e eles ficam maravilhados com aquilo, Paulo curando através do nome de Jesus, e daí um dia, eles veem um homem endemoniado, e eles dizem, vamos lá, nós agora vamos expulsar esse demônio, e eles chegam para o demônio, e dizem assim, no nome de Jesus a quem Paulo pregue, sai desse corpo. Sabe o que o demônio fez? O demônio olhou para eles e disse, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu também sei quem é, mas e vocês quem são? O historiador Lucas diz que aquele demônio deu uma surra em sete daqueles meninos, que eram jovens, fortes, filhos de um sumo sacerdote, deu uma surra nos 7, e eles tiveram que sair praticamente nu pelas ruas, envergonhados, porque acharam que o nome de Jesus era mágica. Não, o nome de Jesus não é mágica, é um nome que tem poder, mas quando você é representante dele, daí você tem autoridade para fazer grandes coisas nesse nome. Você precisa também entender que o diabo, ele vai armar ciladas para tentar te pegar. O texto ali diz, verso 11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você precisa conhecer o seu adversário. Você já viu aquelas lutas de UFC, de boxe? Você vai ver raramente nos primeiros segundos, vai um já para cima do outro com tudo. Geralmente eles ficam ali, né, sondando, observando, estudando o seu adversário antes de dar os golpes que ele queria. Ele fica ali só estudando. Nós precisamos conhecer também o nosso adversário. E a palavra de Deus revela muitas maneiras dele agir e fazer. Não tem como a gente explicar tudo aqui, mas infelizmente nós vemos dois tipos de pessoas cometendo erros graves. Primeiro, é aqueles que subestimam o diabo. Você já viu? Aqueles crentes que dizem, mas o diabo não é de nada, eu chuto a cabeça dele, porque eu piso no diabo, Cuidado, ele tem mais de 5.000 anos de experiência, é especialista no ser humano, está observando você, não vacila. Outros vão para o outro extremo, eles superestimam o diabo, não fala o nome do diabo, porque se falar esse nome pode que ele venha, e fica com medo do diabo. São dois extremos que nós não precisamos trilhar. Não podemos subestimar, mas não podemos também dar um poder, uma autoridade ao diabo que ele não tem, porque ele está abaixo do nome de Jesus, ele está abaixo do Deus que governa todas as coisas. Então nós não precisamos ter medo do diabo. O que nós precisamos fazer? Nos revestir dessa armadura.
Eu gosto desse texto aqui, porque ele deixa bem claro também que o diabo ele vai tentar te derrubar através de cilada. Hollywood tem se apropriado muito das pinturas satânicas da Idade Média, onde eles desenhavam o diabo, né? Com chifre, uma cauda, um tridente que vai pegar as pessoas. O diabo não é isso, tá? O diabo não é isso. O diabo é um espírito maligno, e todos os demônios que seguem ele são espíritos. Pode sim entrar quando encontra brecha no coração humano, pode sim entrar numa pessoa, pode sim aparentar ser um anjo de luz, pode vir como um homem, como uma mulher, com propostas indecentes para você. O diabo ele é muito sutil. Raramente o diabo vai querer se manifestar assim para assustar alguém. Isso não é o diabo. Isso é equívocos que muitos pensam ser o diabo, coisas de mídia, coisas de cinema. O diabo ele é sutil, o diabo ele é esperto, ele vem de uma maneira que você não perceba, e por isso o texto diz, as astutas ciladas do diabo, ele vai tentar armar cilada para te pegar, e você que é cristão tem que estar ligado sim, porque só se arma cilada para quem ele ainda não pegou. E eu creio que você ele ainda não conseguiu pegar, colocar na gaiola dele. Você está livre através do sangue de Jesus, mas você precisa estar atento. O texto continua dizendo para cada um de nós, a respeito então das armaduras. E o texto no verso 11 e o verso 13 vai dizer, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o 13 diz, por isso vistam a armadura de Deus para que possais resistir os dias maus e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Ei, Deus nos deu uma armadura completa. Eu queria que o Rafa colocasse ali no Data Show uma imagem de um soldado da antiguidade, um soldado romano, daqueles tempos lá de trás, de 2000 anos atrás. Era mais ou menos isso que Paulo ele tinha em mente quando ele escreveu esse texto. Paulo, ele estava preso quando escreveu a carta dos Efésios. Esse tipo de soldado, ele convivia sempre. Então ele começa a fazer uma analogia, lembrando já do que Isaías lá atrás tinha feito também, uma analogia com as vestiduras de um soldado. E eu acredito que Paulo estava ali observando, e ele começa a ver também que na nossa batalha de fé, aquelas características nós temos. Então você vai ver Paulo falando alguns detalhes importantes que nós precisamos ter na nossa vida de fé, para enfrentar o nosso adversário e vencer. E é aqui que eu queria entrar com vocês. Primeiro ele diz assim, sobre o cinto da verdade. Olha só, vocês precisam colocar o cinto da verdade. O cinto do soldado naquela época era esse item de couro que nós hoje usamos para segurar as calças, saias e assim por diante. Naquela época também era para quê? Para dar uma firmeza a toda a estrutura que o soldado estava carregando. E ele tinha também umas listras de couro na frente com alguns chumbos para também proteger a virilha do soldado. Além de ser também onde ele pendurava espada e pendurava o seu cantil, a sua água. Esse era o soldado daquela época. Essa cinta, esse cinto, dava então uma firmeza. E Paulo vai dizer que este é o cinto da verdade. E aqui uma coisa extremamente importante para nós já olharmos para a nossa vida. Na nossa vida nós precisamos ser amantes da verdade. E se nós queremos enfrentar o diabo e ter capacidade de vencê-lo, se nós queremos enfrentar o nosso adversário nas suas astutas ciladas e vencermos, nós precisamos ser amantes da verdade, nós precisamos falar a verdade, nós precisamos ter a verdade no nosso coração e deixar que essa verdade não apenas saia dos nossos lábios, mas também na nossa vida, nas nossas atitudes. O verdadeiro cristão que quer vencer o diabo foge da mentira, da falsidade. Entenda isso. Deus não brinca de ser Deus, diabo não brinca de ser diabo. E toda vez que você mente, você está dizendo que é filho do... Jesus vai dizer, João relata, que o pai da mentira é o diabo. E quando você mente, quando você não é verdadeiro, você está dando uma brecha para o diabo agir na sua vida.
Geazi, lá atrás. Geazi, ele era auxiliar de profeta. E Geazi estava lá junto com Eliseu, quando Naamã, o general sírio, chega para ele e diz: olha, me mandaram vir até você, porque eu sou leproso, mas você tem solução. E a gente sabe que Eliseu manda Naamã dar 7 mergulhos, ele dá. Quando Naamã dá os 7 mergulhos e está curado, ele quer presentear o profeta Eliseu com ouro, com capas que ele tinha trazido, e o profeta diz: não, não preciso. Geazi deixa o diabo entrar no coração dele, e ele começa agora a praticar mentira. Ele vai atrás do Naamã, quando Eliseu não estava vendo, e diz: chegou 2 viajantes que eram profetas também lá na nossa casa, e Eliseu mandou vir aqui, dá uma coisa então desse ouro, dessas capas. E ele já mente ali, Naamã não sabendo, dá. E quando ele volta, Eliseu pergunta: onde você foi? E ele diz: não saí daqui. E Eliseu diz: o Espírito já me revelou, e por você ter mentido, usado de engano, a lepra de Naamã vai ser sobre a sua casa, sobre a sua vida. E na mesma hora, Geazi ficou branco de lepra, e as gerações seguintes ficaram leprosos. Amaldiçoado porque mentiu, abriu uma brecha para o diabo. Se você quer ser vitorioso na vida cristã, se você quer ter autoridade no nome de Jesus para repreender o mal, repreender as obras de macumba que são feitas contra você, repreender tudo isso que o diabo tenta arquitetar para te prejudicar, primeira coisa, coloque o cinto na sua vida espiritual da verdade, fuja da mentira, fuja do engano, pratique a verdade. Deixa eu correr aqui porque eu quero falar todos os itens. Depois ele vai falar sobre a couraça da justiça. O que é a couraça? Era toda essa parte no peitoral. A couraça, eles colocavam assim por cima, colocavam a cabeça no buraco ali do pescoço, e eles ficavam protegidos tanto na frente quanto atrás, e o cinto depois apertava e protegia também os lados. Ou seja, essa couraça da justiça protegia todos os órgãos vitais daquele soldado. E Paulo então vai dizer: essa é a couraça da justiça. Ou seja, uma conduta justa faz toda a diferença na sua batalha espiritual. Se você não tem uma conduta justa, você está dando brecha para o diabo te acusar e te vencer. Pastor, mas que conduta justa é essa? Na prática, a gente poderia dar muitos exemplos, mas se você, lá no teu trabalho, engana o teu sócio, a tua conduta é injusta. Se lá no teu trabalho, você trapaceia o colega do lado, tua conduta é injusta. Se você fala para a sua esposa que tem sido fiel a ela, ou para o seu marido, mas você está pulando cerca, a tua conduta é injusta com ela. Se você está paquerando virtualmente e não sendo fiel ao seu cônjuge, mesmo que seja virtual, a tua conduta é injusta. Quando você engana pessoas, dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, trapaceia aqui, trapaceia ali, tua conduta é injusta, abriu uma brecha na sua vida, e quando você tiver que enfrentar o diabo, você vai perder, porque você não está protegendo os órgãos vitais com a couraça da justiça. Vocês estão entendendo? Estou pegando pesado? É a palavra de Deus. Depois ele vai dizer assim: pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Isso aqui eu acho fantástico, porque os soldados romanos, como todas as pessoas naquela época, que não eram paupérrimos, tinham as suas sandálias. E as sandálias era justamente isso, prontidão para sair caminhar. Os soldados romanos, eles tinham um diferencial nas suas sandálias. Eles aprenderam com os gregos, principalmente com os exércitos de Alexandre o Grande, que eles colocaram garras debaixo das suas sandálias. Como as chuteiras de futebol hoje tem aquelas garras, naquela época tinha sandálias dos exércitos, tinha as suas garras embaixo. Para quê? Para eles poderem acelerar mais o passo. E lá na aridez da Palestina, eles poderiam andar mais rápido que a maioria das pessoas.
o que acontecia? Tanto Alexandre o Grande venceu algumas batalhas assim, como algumas legiões romanas também. O que eles faziam? Quando o inimigo estava esperando eles chegar dia tal, eles chegavam com 2 dias, 3 dias de antecedência, porque eles eram apressados nos passos, eles estavam prontos para ir para a caminhada, e eles pegavam sempre desprevenidos os exércitos inimigos. Quando Paulo está falando para nós, que nós precisamos colocar os nossos pés sandálias com a prontidão do Evangelho da paz, você precisa entender que o Evangelho é um poder que Deus te confiou para você ir já minando as pessoas de paz, influenciando as pessoas que você ama com o bem e preparando elas antes mesmo do inimigo atacar. Ou seja, na prática, você precisa entender que Deus confiou a você o Evangelho da paz. Você não precisa esperar vir um malandro lá na sua casa, enrolar sua filha, engravidar ela, ou convidar o seu filho para as drogas, ou fazer tantos outros males. Você não precisa esperar o inimigo vir fazer. Deus já te deu capacidade e prontidão, para que desde já, você vai preparando, você vai colocando paz, você vai colocando o Evangelho, você vai colocando o amor de Deus no coração dos seus filhos. Você chega antes, e você está precavido contra a astúcia do diabo. Trabalhe com a prevenção. Isso é você estar também usando essas sandálias do Evangelho da paz. Depois o texto vai dizer assim: escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Esse escudo ali, alguns historiadores e arqueólogos dizem que tinha de 1,20 a 1,60 metros, né? 1,20 ou 1,6 metros de comprimento. Era justamente para proteger o soldado inteiro. E naquela época, os flecheiros, eles eram uma tática importante do adversário, muitas vezes setas inflamadas, ou seja, com aquela ponta pegando fogo mesmo, para além de ferir, queimar. Só que esse escudo, eles faziam uma proteção que essas flechas não conseguiam atingi-los. E agora, Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, para mim e para você, nós precisamos ter esse escudo, que é o escudo da fé. Porque o diabo, ele vai jogar setas na minha e na sua vida, principalmente aqui. Vocês já estão entendendo, e deixa eu falar uma coisa que eu falei no ano passado aqui nessa igreja. As pessoas têm confundido sobre os seus inimigos. As pessoas pensam que o inimigo é a vizinha chata, o inimigo é aquele cônjuge que não te entende, o inimigo é aquele fulano lá. Não. Os nossos principais inimigos são o diabo. A nossa luta, o texto diz, não é contra a carne, não é sangue, as potestades, é o mal. E o nosso segundo pior inimigo somos nós mesmos, o nosso velho homem, a nossa velha natureza. Quando não está rendida ao Senhor, ela está sendo influenciada pelo mal, e é um grande problema. Por isso nós precisamos desse escudo da fé, porque o diabo, ele vai lançar seta, principalmente aqui, na sua mente. São setas de todos os tipos. Você precisa entender que o diabo vai lançar setas de inferioridade, dizendo que você não é nada, você não é ninguém, você não pode, você não consegue. Por isso, o escudo da fé é quando eu olho para a palavra e eu acredito no que ela diz, fé. E a palavra diz que nós somos a coroa da criação de Deus. A palavra diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor. O diabo vai lançar flechas de que você não é amado, de que ninguém gosta de você. E daí você levanta o teu escudo da fé, porque a palavra diz que Deus te amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Você vai ver Paulo falando também aos Efésios, que o Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor por nós, deu-nos Jesus. Ou seja, cada vez que o diabo lança uma seta, você levanta o escudo e se protege. Se esse irmão que veio conversar comigo tivesse noção do que ele estava ali falando, ele entenderia que quando ele leu o texto distorcido, era o diabo lançando uma seta e enganando ele. Mas como a fé dele estava inabalável, ele não teve agilidade para colocar o escudo da fé e protegê-lo. Nós precisamos entender que o nosso adversário vai lançar seta o tempo todo para tentar te destruir, te desanimar, te enganar.
precisa ter o escudo da fé. Depois ele vai falar sobre o capacete da salvação. O capacete era aquela proteção ali para a cabeça. Geralmente no design dos capacetes não era apenas para proteção, mas também era uma ferramenta de intimidação do inimigo. Os capacetes às vezes tinham figuras de águias, leões e assim por diante. Às vezes a maioria dos soldados romanos, eles tinham aqui uma crista vermelha bem grande, bem alta, para dar uma aparência de imponência, de força, de vigor. Para quê? Para intimidar o inimigo. E quando Paulo está falando sobre o capacete da salvação, ele está justamente tentando resgatar esses princípios, esses valores, ou seja, uma consciência que nós estamos em Deus, que nós estamos com Deus, e a nossa salvação conquistada na cruz intimida o inimigo, porque o diabo já está condenado e tenta levar todas as pessoas também para a condenação junto com ele. Mas quando eu estou com o capacete da salvação, quando eu tenho certeza da salvação, o diabo olha para mim e ele fica intimidado, porque ele sabe que ali já está a marca do sangue do Cordeiro, que perdoou os pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu a salvação. E depois você vai ver ele falando sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada não apenas era um instrumento de ataque, mas também de defesa. Você vai ver, e aqui para a gente resumir essa ministração a respeito da espada, você vai ver quando Jesus enfrentou o diabo, depois de Jesus sair do seu batismo, 40 dias no deserto jejuando, o diabo aparece para ele, para tentar destruir Jesus. Jesus era também 100% homem, estava com fome, 40 dias sem comer. A primeira proposta do diabo é: olha, se tu és o Filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? Olha a resposta de Jesus, totalmente palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo, ele disse que está escrito, então ele está se embasando na palavra. Daí o diabo vem com uma proposta: olha, se você é o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Ele levou Jesus lá no pináculo do templo, porque o diabo dizendo: está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para o livrar do mal. Mas daí Jesus também rebateu ele com a palavra. Olha a espada da palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor, o seu Deus. E o diabo é persistente, ele não desanima, ele continua tentando Jesus e disse, depois de levar Jesus a um alto monte, diz: olha, tudo isso eu te darei se me adorares. E daí Jesus olha para o diabo e diz: vai-te embora, porque também está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Jesus venceu o diabo no deserto pela palavra. Por isso eu estou aqui hoje, uma palavra de alerta para você. Você precisa valorizar mais a palavra de Deus. Você precisa gostar e aprender a ler a Bíblia. Senão, você não vai ter essa ferramenta tão importante para vencer o teu adversário. A maioria de todos os instrumentos são instrumentos de proteção, de defesa, mas a espada é de ataque. Quando você usa a palavra, o diabo fica com medo, porque sabe que ali você conhece, tem autoridade, é a palavra do teu Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus, e deixa eu complementar isso. Por favor, saia daqui entendendo, meu irmão e minha irmã, que uma das principais habilidades do ser humano, enquanto está nessa terra, que precisa ter, é conhecer, amar e praticar essa palavra. Pai, mãe, invista sim no teu filho, aprender inglês, aprender informática, aprender música, aprender balé, aprender tantas habilidades. Agora, entenda uma coisa: se ele não conhecer a palavra de Deus, ele vai passar pela vida sem ter contato com o nosso bem mais precioso, com as coisas espirituais. É a revelação do nosso Deus, é a palavra que edifica e que nos auxilia para vencer o diabo. Depois, para finalizar, ele fala então dessa armadura, e o interessante é que no verso 18, você vai ver Paulo finalizando a respeito da oração. Eu entendo muito claro o recado de Paulo, ou seja, agora que vocês estão bem equipados,
Agora que vocês estão revestidos, estão armados, vocês precisam estar em sintonia com o general. E daí ele finaliza dizendo no verso 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E aqui fica muito claro, a nossa oração precisa ser constante. Ele fala em todas as ocasiões, ou seja, está enfrentando um problema, ora, mas está curtindo um lazer, ora também. Está passando por uma luta na família, ora, mas recebeu uma bênção na família, ora também. Nós precisamos orar em todas as ocasiões, e não ver Deus apenas como um supermercado existencial, que quando a gente precisa de algo, a gente vai lá e pega, e depois se esquece dele. Não, Deus, Ele é o Deus que deseja relacionamento com os seus. Ele deseja que você converse com Ele todos os dias, que caminhe com Ele todos os dias. Então, ore em todas as ocasiões. Ele fala também, usando a palavra perseverança, perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, oração não é egoísta. Você vai orar por você, mas você também vai orar pelas outras pessoas. E a segunda característica era sobre a intensidade. Olha só, com toda oração e súplica, e depois fala, tendo isso em mente. Ou seja, a gente realmente coloca o coração na oração. É isso que Deus responde. Deus não responde, gente, decoreba. Deus não responde oração feita apenas da boca para fora, mas quando o coração está naquilo, Deus responde e abençoa. Nesse texto ainda, ele fala, tendo isso em mente, estejam atentos, vigiem. É vigiar e orar. Você revestido com essa armadura, estando atento, estando em oração, você pode ter certeza que você vai vencer o adversário da nossa alma. Se coloque em pé nessa noite. Deus te chamou para vencer o maligno. Por favor, saia daqui não deixando que o maligno te engane, que Satanás venha ludibriar a sua vida, que Satanás venha cirandar com você. Ei, como é triste, nós olharmos para trás, muitas vezes vemos pessoas que estavam aqui firmes, soldados valentes, que levavam realmente essa batalha espiritual a sério, mas em algum momento baixaram a guarda, em algum momento esqueceram o cinto e não levaram em consideração, em algum momento foram para a guerra sem a couraça da justiça, em algum momento não tinha mais tempo para ler a palavra e esqueceram a espada nessa guerra. E o nosso adversário, ele sempre está preparado, ele vem e destrói. Não permita que isso aconteça na sua vida, não permita que isso aconteça na sua família. Esteja preparado no Senhor, porque a palavra de Deus nos diz, Tiago 4 verso 7, submetam-se a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Entra nessa guerra, enfrente o teu adversário com a autoridade que vem de Deus, e ele vai fugir de você, e não te derrotar. Eu quero que você nesse momento, coloque a mão no seu coração, e nós vamos orar, lembrando que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo, do que aquele que peleja contra nós, mas nós precisamos estar em sintonia com o nosso general, e revestido dessa armadura. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo alerta, Senhor, que tu nos dá através dos escritos de Paulo. Deus, como é triste ver, Senhor, que o diabo tem brincado, Senhor, e feito de gato e sapato tantas pessoas, tem enganado tantas vidas, tanto marido, tantas esposas, tantos filhos, tem gerado tanta rebeldia, desconfiança, tem tirado a fé de tantos corações, Deus. Mas nesse momento, Senhor, aqui na Assembleia de Deus de Blumenau, nós levantamos as mãos dizendo que queremos estar preparados para a tua guerra, Senhor. Aqui está um exército de pessoas que desejam a cada dia estar mais preparado. Venha, Senhor, nos capacitar a cada dia, e venha nos ensinar, Senhor, a usar todos esses equipamentos necessários nessa guerra.
Nos ensina, Senhor, a vencermos a mentira. Nos ajuda, Senhor, a praticarmos a justiça, a mantermos a fé, a vivermos, Senhor, pregando o evangelho da paz, prevenindo que o mal chegue na nossa casa. Deus, que nós venhamos amar a Tua palavra e usar essa espada para ferir o nosso adversário, e que nós possamos, Senhor, em todo tempo estar com os olhos em Ti, o nosso general, aquele que mostra o caminho certo, aquele que sabe o tempo certo do ataque, aquele que sabe o melhor caminho, a melhor estratégia, as decisões certas. Nós queremos estar em sintonia, Senhor, com a Tua voz. Portanto, que o Teu Espírito Santo esteja nesta noite aqui convencendo os Teus filhos dessa verdade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja aqui transformando vidas, esteja, Senhor, gerando realmente vontade de orar mais, vontade de conhecer mais a Tua palavra, vontade, Senhor, de estar sim nos preparando para essa guerra. E não nos deixe, Senhor, cair na ilusão do nosso adversário. Não nos deixe, Senhor, nem superestimá-lo e nem subestimá-lo, mas que nós venhamos sim entender que Ele pode fazer o estrago quando nós abaixamos da guarda. Mas nós, Senhor, queremos estar preparados em Ti, revestidos em Ti, contando com a Tua ajuda, Senhor, nessa batalha, porque nós sabemos que ao Teu lado e contigo nós somos mais do que vencedores. Amém e amém.